além de desmentir fake news, o governo também tem outros compromissos na agenda econômica dessa semana, né, Caio Melo? Boa tarde para você. Boa tarde, Luísa, Pedro, Cris, todo mundo que nos acompanha, pessoal do Rio. Pois é, a gente vai falar um pouquinho aqui da agenda da semana econômica, como de praxe sempre faz, só que eu vou voltar um tiquinho para o passado, para um passado recente de sexta-feira. Sexta-feira, o IBGE divulgou a inflação oficial de dezembro. E aí foi possível ver o quanto que a inflação cresceu em 2024 como um todo, de janeiro a dezembro. E é o seguinte, na segunda passada eu tinha comentado que a perspectiva é de que a inflação tivesse crescido 4,9% em 2024. Foi um pouquinho menos, foi 4,83%. Ainda assim, está acima do teto da meta. A meta é 3%, você tem 1,5% para cima ou para baixo, que você pode estar ali na banda, no limite da meta. Então, seria no máximo de 4,5% para estar dentro da meta. Foi 4,83%, estourou a meta. E aí, como de praxe, e uma das primeiras coisas que Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central, teve que fazer em seu mandato, foi escrever uma carta para o Conselho Monetário Nacional, sobretudo para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando o porquê a inflação não atingiu a meta em 2024. E aí ele cita alguns fatores para isso, como, por exemplo, uma inércia inflacionária. Isso é mais ou menos quando diversos índices são corrigidos pela inflação. Então, se a inflação é alta, mas uma série de questões, como o salário mínimo, por exemplo, é corrigido também pela inflação, isso acaba carregando essa inflação mais adiante. Ele fala da depreciação cambial, sobretudo ali no final do ano, por conta da deterioração, é um trava-língua, das expectativas, sobretudo ali no finalzinho do ano também, e que o real foi a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar. Ele fala de um crescimento econômico também acima do que se imaginava no começo do ano. Porque a inflação é multifacetada, é multifatorial, tem a inflação de demanda, que as pessoas consomem mais, então isso aumenta a demanda, isso tende a elevar os preços. Tem a inflação de oferta, quando a oferta diminui, por exemplo, e as pessoas continuam demandando a mesma coisa, a inflação também sobe. E a inflação cambial, que se autoexplica, tem a ver com o dólar. E aí, falando em inflação de oferta, inclusive, ele fala muito o Galípolo cita ali no documento o ciclo do boi, ali para justificar o aumento, sobretudo, das carnes, e também anomalias climáticas. Então, a seca no Pantanal, seca na Amazônia, e que isso teria reduzido a safra, além da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso acabou diminuindo um pouco a oferta agrícola e elevando a inflação. Em linhas gerais, é isso. E aí agora, claro, 2025 vai ter um grande trabalho também para colocar a inflação na meta. Por enquanto, os agentes do mercado financeiro acreditam numa inflação de 5% em 2024. Isso também estouraria a meta. Vamos ver para que lado que vai a inflação. Falando da agenda econômica em si, indo para nossa aqui o coração da cobertura, é o seguinte, no Brasil vários dados vão ser divulgados, nos Estados Unidos também. No Brasil, quarta-feira tem volume de serviços relativo a novembro, ao mês de novembro, a divulgação das contas do governo central também referente a novembro, e nesse caso, as contas do governo central, elas terem vindo em novembro, tem muito a ver com uma greve que aconteceu dos servidores do Tesouro, que atrasou muito essa divulgação, tá saindo ali uma fotografia mais retrovisora nesse sentido. Na quinta-feira, tem ainda o IBC-BR, que é uma espécie de prévia do PIB, que é divulgado pelo Banco Central. Ele divulga ali, mas não tem um aprofundamento tão grande em cima do número. Então é difícil de imaginar assim, vai crescer, cresceu tanto por conta da indústria e menos por conta dos serviços, mais por causa do agro, ao invés de outros fatores. Então, mas é um documento bastante importante porque é divulgado pelo Banco Central. E tem ainda o Prisma Fiscal da Fazenda, que vai atualizar as projeções para 2025 e 2026 no sentido das contas públicas, fundamental para ancorar as expectativas e ver se controla um pouquinho o preço do dólar, que segue acima dos R$6. O que pode fazer o dólar subir, cair, continuar igual, são os dados dos Estados Unidos também. A gente sabe, segunda-feira que vem tem a posse de Donald Trump. Até lá, essa semana, vários dados vão sair, inclusive dados de inflação, principalmente. Amanhã tem inflação ao produtor,
do mês de dezembro, que já é um termômetro ali também da inflação ao consumidor, que vai sair na quarta-feira. Tem o livro bege do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, divulga esse livro bege e, diferente daqui, o Banco Central de lá ele é regionalizado. Então, eles dão uma olhada em cada região dos Estados Unidos, como é que está funcionando a dinâmica da economia e, sobretudo, da inflação. E é importante para ancorar expectativas também nesse sentido. Tem ainda vendas no varejo de dezembro na quinta e a produção industrial na sexta. Tudo isso, claro, acaba corroborando ou não a ideia de que o Fed deve cortar apenas uma vez ou duas vezes os juros esse ano. A ideia é que o Fed segure os juros onde estão, num patamar ali razoavelmente elevado, por conta das incertezas inflacionárias, e a gente comentou bastante tempo aqui, o Pedro sobretudo, você aí também, Luísa, sobre o quanto diversas propostas de Trump tendem a ser inflacionárias por diversas razões. E aí, inflação nos Estados Unidos é dólar alto no mundo inteiro.